46 Sword Golf Magic. Capítulo 216 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Shang respirou fundo enquanto seus nervos e corpo relaxavam. Isso foi muito difícil, disse Shang. Mas você venceu, Suor respondeu. Sim, eu ganhei, disse Shang. Shang olhou para o braço esquerdo e viu que estava se regenerando lentamente. Um focus é realmente aterrorizante, disse Shang. E ainda mais, ele era apenas um adepto inicial. Silêncio. Eu já lutei contra milhares de adepts, mas as habilidades e experiência desse cara foram muito além de cada um que eu lutei. Se ele tivesse sido um adepto primitivo, Shang imaginou como seria a luta. Havia uma grande probabilidade de Shang não ter acertado seu oponente nenhuma vez. Seu oponente teria sido muito mais rápido em lançar feitiços, e ele já teria 2 feitiços preparados quando Shang alcançasse pela primeira vez. Com o aumento do poder e velocidade dos feitiços, Shang poderia muito bem ter morrido na primeira barragem. Isso nem seria uma luta. Seria apenas um mago espantando uma mosca. Temos que aumentar nosso poder, disse Sword. Shang assentiu. Claro, Shang conseguiu superar a lacuna entre os magos e os guerreiros desta vez, mas as vantagens dos magos continuariam aumentando conforme seu nível de poder aumentasse. No momento, Shang poderia derrotar um adepto muito talentoso e poderoso em seu nível, mas isso não significava que continuaria assim. Shang teve que trabalhar ainda mais e se tornar ainda mais poderoso se quisesse manter sua força de batalha atual. Dessa vez, a roda demorou mais para voltar. Acho que tenho algum tempo para descansar por causa do meu braço, Shang pensou enquanto olhava para seu braço esquerdo totalmente curado. Agora, Shang estava em seu pico normal. Ele não tinha uma quantidade excessiva de energia vital armazenada, mas sua mana estava cheia. Eventualmente, a roda voltou. Nível 4, adepto inicial fraco. Isso deve ser administrável, Shang pensou enquanto olhava para a roda giratória. Alguns segundos depois, a roda parou. Shang estreitou os olhos. Em que afinidade ele pousou? Shang não sabia. Por alguma razão, a roda parou em um dos pontos que eram tão pequenos que Shang nem conseguia discerni-los. De acordo com o palpite de Shang, as chances disso acontecer eram provavelmente abaixo de 0,01%. Uma afinidade desconhecida. Shang pensou. Não tenho ideia de como isso vai acabar. Após uma curta explosão de luz, o oponente de Shang apareceu. Era uma jovem de cabelos grisalhos. Cinza. Mas ela não tem afinidade com o metal, Shang pensou. Suas vestes também eram cinza, mas não eram luxuosas de forma alguma. Em sua mão direita, ela carregava um cetro com uma gema incolor em cima. Por alguma razão, Shang achou essa joia familiar. E então, isso o atingiu. Isso é um sparring. Então, isso significa que ela. O bobo da corte ergueu o martelo e bateu no sino. E então, a oponente de Shang abriu os olhos. Shang imediatamente explodiu para frente. Quando ela viu os olhos de Shang, ela ficou com medo. Shang estava correndo para ela com uma intensa intenção de matar, e ela ficou com medo do louco que atacava. Ela não queria brigar. Ela era horrível em luta. A adepta rapidamente ergueu seu cetro e começou a lançar um feitiço. As palavras eram completamente desconhecidas para Shang. Este era um feitiço do qual ele nunca tinha ouvido falar. Um momento depois, ela lançou seu feitiço. De repente, a distância entre Shang e seu oponente aumentou. Shang imediatamente confirmou suas suspeitas. Uma afinidade espacial. Isso realmente existe. Shang não tinha pensado que era possível alguém ter uma afinidade pelo espaço. Como isso funcionaria? O espaço tinha um certo temperamento. Shang nem tinha ouvido falar de uma fera com afinidade espacial. Cerca de 30 metros de distância foram criados entre Shang e seu oponente. Shang apenas continuou correndo. A adepta entrou em pânico novamente e rapidamente lançou outro feitiço, mas em uma direção diferente. O espaço atrás dela se juntou. E então, ela lançou um rápido passo de mana. Em apenas um instante,
O adepto se afastou várias centenas de metros. Assim que Shang saiu da primeira área do espaço manipulado, ambas as áreas voltaram ao normal. Shang continuou correndo em sua velocidade máxima. O adepto ganhou distância e tempo suficientes para pensar em um plano. Ela era horrível em luta, e sua afinidade era quase inútil em uma luta. Eventualmente, ela começou a lançar vários feitiços. Shang não conseguia ver quais feitiços ela estava lançando de tal distância. Alguns segundos depois, Shang finalmente conseguiu descobrir qual feitiço ela estava lançando no momento. Empurrão de mana. Eventualmente, Shang alcançou. A adepta apontou seu cetro para o céu e finalizou seu mana push. Um campo de força feito de mana apareceu ao redor de seu cetro, e ela o moveu para baixo rapidamente. Shang ergueu sua espada e angulou ao atingir o mana push. CRRRK. Devido ao ângulo, Shang foi empurrado para o lado pelo mana push. Então, a adepta terminou rapidamente seu segundo feitiço. Ela levantou seu cetro e novamente atacou. Desta vez, Shang não conseguiu fugir. Bang! Um segundo mana push jogou Shang no chão, a terra ao seu redor rachando devido ao poder. Então, ela terminou seu terceiro feitiço e ergueu seu cetro novamente. Outro empurrão de mana. Bang! Ela martelou o corpo de Shang no chão, empurrando-o ainda mais para dentro da terra. O corpo inteiro de Shang tremeu e ele recebeu alguns hematomas, mas eles foram rapidamente curados por sua mana. Então, o adepto finalizou outro mana push e acertou em Shang. A cratera ao redor de Shang se alagou e Shang sentiu alguns de seus músculos e órgãos sangrarem. Mas para alguém como Shang, tal ferimento foi considerado bastante leve. O adepto olhou para Shang com medo. Ele estava morto. Shang rapidamente se levantou e o terror apareceu em seus olhos. Não, por favor. Ela gritou. Eu nunca fiz nada para você. Shang rapidamente alcançou e agarrou sua garganta. Neste momento, Shang se sentiu horrível. Este adepto obviamente não queria lutar contra Shang. Ela só queria fugir. Infelizmente, ela havia sido escolhida pelo Deus. O Deus queria que dois de seus brinquedos lutassem. E, infelizmente, Shang não podia abrir mão de sua recompensa. Meu poder é mais importante que sua vida, Shang repetiu para si mesmo. No final, Shang desviou o olhar enquanto ativava Darkness Absorb. Se pudesse, ele a teria matado rapidamente, mas precisava de mais energia vital para sua próxima luta. Shang ouviu o grito mais horrível que já ouviu em sua vida. O grito percorreu todo o seu corpo, e Shang sentiu como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Quando o grito parou, Shang jogou o cadáver para o lado. Ele não olhou para isso. Shang poderia lidar com a morte de pessoas que queriam machucá-lo. Mas este adepto nunca tentou feri-lo. Sua primeira ação foi fugir. E somente quando Shang ainda tinha vindo atrás dela com a intenção de matá-la, ela impotente usou alguns feitiços para lidar com ele. Agora, matar magos não parecia mais tão bom. As entranhas de Shang tremeram quando ele sentiu como se tivesse perdido uma parte de si mesmo. Eventualmente, o cadáver desapareceu. Então, a torcida voltou. Neste exato momento, Shang odiava a torcida mais do que nunca. Ele não tinha feito nada digno de aplausos. Sword Golf Magic. Capítulo 217. Shang odiava a torcida mais do que qualquer coisa agora. Shang foi colocado diante de uma escolha. Mate o adepto e ganhe mais recompensas ou saia com suas recompensas atuais. Shang poderia matar seus inimigos. Ele poderia matar pessoas que quisessem machucá-lo. Inferno, ele poderia até matar pessoas que queriam roubá-lo. Mas o adepto não tinha feito nada. Ela só tinha fugido desde o começo. No final, Shang decidiu que seu poder era mais importante do que a vida de alguém inocente. No entanto, ele ainda se arrependeu. Porque Deus o colocou diante de tal escolha. Isso tudo foi apenas para entretenimento. Nesse momento, a roda voltou. Nível 5, Adepto Inicial Médio. Shang olhou para a roda quando ela começou a girar. Claro que é apenas um jogo para ele. Ele já me disse que esse mundo inteiro só existe para entretê-lo.
O propósito da existência de todos neste mundo é entretê-los. É isso é tudo. A roda desacelerou. Shang cerrou os punhos. Shang tinha sido ambivalente em relação ao Deus até agora. Se ele queria brincar com vidas, isso era coisa dele. Mas agora, Shang sentiu como era ser seu brinquedo. Naquele momento, a noite com os bandidos passou pela mente de Shang. Shang lembrou-se do que havia pensado naquela época. Não matar todo mundo tornou a morte daqueles que matei sem sentido. Isso foi o que ele disse repetidamente para si mesmo. E o adepto. E todos os outros guerreiros e magos que apareceram neste julgamento. Eles estavam aqui por vontade própria. Eles foram forçados a estar aqui. Eles tinham acabado de ser criados pelo Deus. E as mortes deles? Suas mortes tiveram algum significado? Assim como naquela época, suas mortes tornam-se sem sentido se não afetarem a situação geral. Eventualmente, a roda parou no Infinity. Após uma breve explosão de luz, o oponente de Shang apareceu. Era um jovem de longos cabelos verdes. Ele usava vestes que alguém encontraria em uma academia. Desta vez, não houve focus. Por um momento, Shang antecipou que o adepto inicial médio já estaria usando um focus, mas esse não era o caso. Shang olhou para seu oponente com os olhos estreitados. Se eu quero que seus sacrifícios tenham significado, tenho que mudar a situação. Isso significa que eu tenho que alcançar o poder supremo. Eu só tenho o poder de mudar as coisas se eu tiver o poder supremo. Eu tenho que matar todos os seres que estiverem no meu caminho. Se eu morrer para meus inimigos, todas as minhas lutas passadas teriam sido em vão. O bobo da corte levantou lentamente o martelo e bateu no sino. Nesse momento, o adepto abriu os olhos e notou Shang com uma expressão séria. Bang! Shang explodiu para frente com toda a sua velocidade. Não posso perder. Eu tenho que matá-lo. O adepto não perdeu tempo e imediatamente ativou seu escudo de mana. Depois disso, ele começou a lançar um feitiço. Shang reconheceu o feitiço, mas sua abordagem não mudou. Pouco antes de Shang alcançar seu inimigo, o adepto mudou seu feitiço. Shang preparou sua espada. Então, o adepto baixou seu cetro e apontou para o fundo. Shang saltou. O adepto golpeou para cima com seu cetro. Empurrão mana. As pernas de Shang foram atingidas por Mana Push, mas a força não foi poderosa o suficiente para feri-lo. No entanto, Shang foi jogado mais de 10 metros no céu. Neste momento, Shang parou no alto do céu, olhando para baixo. Shang tocou sua espada com o braço esquerdo. O braço atrofiou, mas Shang imediatamente usou sua energia vital reunida na luta anterior para recuperá-la. Um instante depois, o adepto terminou seu primeiro feitiço e apontou para Shang. Os olhos de Shang se estreitaram. Bang! Shang chutou para a direita, lançando um Ice Blast. Um instante depois, o espaço ao lado de Shang se distorceu quando o som de uma lâmina ecoou dentro de seus ouvidos. Este tinha sido o feitiço do adepto, Windblade. Assim como o nome sugere, o feitiço da lâmina do vento gera uma lâmina concentrada de vento, que dispara para longe. Shang chutou para trás com a outra perna e lançou outro Ice Blast, fazendo atirar em seu oponente. Ele não me levou a sério. Shang pensou enquanto seu coração batia descontroladamente. Eu tenho uma chance. O adepto lançou rapidamente um passo de mana, mas não estava preparado para lançar um tão rapidamente. Por causa disso, Shang conseguiu acertar o Mana Shield com sua espada. Um raio preto de Darkness Mana atravessou o Mana Shield antes de desaparecer. O adepto aparentemente se teletransportou a 100 metros de distância, pois havia usado o passo de mana mais rápido que podia usar. Eu tenho uma chance. Bang! Shang apontou o braço esquerdo para trás e lançou um Ice Blast para acelerar instantaneamente até sua velocidade máxima. Enquanto Shang atacava o adepto novamente, o adepto retomou seu lançamento de feitiço. Shang deixou para trás uma corrente de vapor enquanto suas pernas e o braço esquerdo começaram a esfriar, graças ao vento. Desta vez,
O adepto foi mais rápido e terminou sua primeira lâmina do vento quando Shang alcançou a metade do caminho. Apenas quando Shang alcançou o adepto, o segundo feitiço foi concluído. Seus olhos se encontraram neste momento. Shang estava perigosamente perto do adepto, mas o adepto tinha 2 feitiços preparados. O adepto apontou para Shang com seu cetro. Bang! Shang lançou um pequeno Ice Blast com a perna direita para atirar para a esquerda. Não era muito poderoso, mas tornava seus movimentos imprevisíveis. O cetro do adepto seguiu os movimentos de Shang enquanto ele circulava muito próximo ao escudo de mana. CRRRRRRK. Shang deixou sua espada moer no Mana Shell enquanto ele corria ao redor dele, lentamente destruindo seu mana. Em um instante tenso, o mago de repente mirou no lugar onde Shang logo estaria. Bang! Os pés de Shang explodiram com apenas um pouco de fogo. Não era muito, mas permitia que ele pulasse sobre o escudo de mana enquanto moía sua espada contra ele. O adepto reagiu muito rapidamente e apontou para o local onde Shang iria pousar. Bang! Um pequeno Ice Blast depois, e Shang pousou em um lado completamente diferente do que o adepto havia previsto. Bang! Outro pequeno Fire Blast, e Shang avançou ao redor do escudo novamente com sua espada rangendo. O adepto cerrou os dentes em frustração. Então, ele falou a palavra para um passo de mana. Bang! Shang atingiu o Mana Shield quando passou por ele. Bang! Shang lançou outro Ice Blast de seus pés e explodiu para frente. Ao liberar apenas pequenas explosões, Shang conseguiu estabilizar a temperatura de suas pernas, permitindo que ele usasse outra grande explosão. Essas pequenas explosões não eram úteis para aumentar a velocidade, mas não eram ruins quando se tratava de alterar a direção de alguém. Claro, se Shang tivesse que escapar de um feitiço, essas pequenas explosões não seriam rápidas o suficiente. O adepto finalizou mais 2 lâminas do vento quando Shang alcançou. Bang! Um passo de mana depois, o adepto estava à distância novamente. Ele recuou antes que Shang pudesse alcançá-lo. No entanto, naquele momento, o escudo de mana do adepto desapareceu. Isso significava que ele havia usado toda a sua mana. A luta parecia curta, mas o adepto havia usado uma quantidade insana de mana naquele curto espaço de tempo. 3 passos de mana muito rápidos, um empurrão de mana, 5 lâminas de vento, vários segundos de moagem com uma espada, um golpe forte com a espada e um golpe forte com a espada carregada com Darkness Mana. Todas essas coisas resultaram na perda de toda a mana do adepto. Se ele não tivesse subestimado Shang no começo, ele teria recebido um golpe a menos e não teria desperdiçado uma Windblade. Nesse momento, o adepto apontou para Shang. O olhar de Shang se concentrou. Eu tenho que sobreviver a 4 feitiços. Sword Golf Magic. Capítulo 218. Tudo dependia deste momento. Shang estava a cerca de 80 metros de seu oponente e estava preparado para os 4 feitiços. Então, o primeiro Windblade foi lançado. Shang apontou para a esquerda e lançou um Ice Blast. Bang! Shang conseguiu evitar um Windblade. A segunda veio logo depois. Shang ainda não havia conseguido recuperar o equilíbrio antes que o segundo chegasse. Bang! Shang apontou para baixo na diagonal e disparou para cima novamente, mal evitando o Windblade. No entanto, seu braço esquerdo foi transformado em nada. O braço de Shang se regenerou rapidamente, mas antes que ele pudesse colocá-lo na posição, o terceiro Windblade chegou. Bang! Shang deu uma cabeçada na Windblade, ativando os círculos mágicos em seu uniforme. Bang! Shang usou outro Fire Blast, subindo ainda mais alto no ar. No entanto, nenhuma Windblade veio. O adepto não havia lançado seu quarto feitiço. Seus olhos se encontraram novamente quando o mago apontou para Shang com seu cetro. Então, a quarta lâmina do vento veio. Bang! O braço esquerdo de Shang explodiu quando ele lançou um Fire Blast, transformando seu braço em estilhaços. Ele conseguiu evitar todos os 4. E então, uma quinta lâmina do vento veio. Por um momento, Shang sentiu como se o tempo tivesse parado.
5? De onde veio aquele quinto? Uma explosão com as pernas não seria rápida o suficiente para escapar desse feitiço. Suas runas mágicas já haviam sido ativadas. Naquele momento, Shang tomou uma decisão. Bang! Um Fire Blast não seria rápido o suficiente para escapar do feitiço, mas seria o suficiente para girar seu corpo. Pouco antes do Windblade atingir Shang, ele conseguiu colocar as pernas no caminho. Bang! A Windblade cortou a panturrilha de Shang. Então, cortou o fêmur de Shang. Então, cortou o abdômen de Shang. E então, parou. Depois de cortar tantos músculos e ossos de Shang, a Windblade perdeu todo o seu poder. No entanto, Shang não tinha mais energia vital humana. Um instante depois, todos os seus órgãos cairiam de seu corpo e cairiam em pedaços no chão. Os intestinos, fígado e parte inferior das costas de Shang foram completamente dizimados. Mesmo que conseguisse alcançar o adepto, não seria capaz de matá-lo. O adepto ainda tinha as pernas. Shang não. Shang cerrou os dentes enquanto colocava a espada no corte gigantesco em seu abdômen. A espada impediu que seus órgãos caíssem enquanto seu corpo girava em direção ao adepto. Boom! Uma enorme explosão de fogo deixou a parte inferior do abdômen de Shang. Os olhos do adepto se abriram quando ele viu uma espada se aproximar rapidamente dele. A espada passou por sua cabeça sem nenhum problema. Bang! O corpo de Shang caiu sobre o adepto e continuou rolando no chão. Um momento depois, a fumaça do abdômen de Shang se dissipou. Todo o abdômen de Shang foi gravemente queimado. E seus órgãos? Ainda dentro. Ele cauterizou a ferida com o Fire Blast. Shang jogou sua espada para o lado, agarrou o chão com o braço restante e se jogou no cadáver. Então, ele absorveu a energia vital que estava deixando o corpo com Darkness Absorb. Não sobrou muito, mas Shang conseguiu ganhar o suficiente para regenerar seus órgãos. Um momento depois, Shang sentiu uma vontade irresistível e dolorosa de vomitar. Ele o fez, e um rio de sangue e entranhas saiu de sua boca. No entanto, Shang nunca ficou tão feliz em vomitar sangue em sua vida. Isso significava que ele havia sobrevivido. Depois de vomitar vários litros de sangue, Shang caiu para o lado e apenas olhou para o céu. Silêncio. E então, torcendo. Eu ganhei, disse Shang enquanto respirava pesadamente. A espada deslizou lentamente de volta para Shang e descansou em sua mão direita. Nós vencemos, disse Sword. Shang olhou para a espada. Sim, nós vencemos. O cadáver seco do adepto desapareceu pouco depois. Assim como a última vez que Shang se machucou, a roda demorou um pouco para voltar. Um minuto depois, Shang se levantou, seu corpo totalmente recuperado. O dano foi grave, mas ainda era muito mais fácil de reparar do que o dano causado pelo uso de sua habilidade misteriosa. Vencemos contra nosso primeiro adepto inicial mediano. Nesse momento, a roda voltou. Shang olhou para o volante e, por um segundo, considerou desistir. Ele não queria morrer de novo. A sensação de morte era horrível. Ele já tinha 21 pontos. Ele realmente precisava de 22? Nível 6, poderoso adepto inicial. Shang também poderia ter apenas usado sua habilidade para obter esse ponto. Ele não deveria fazer uma pausa? Ele não deveria receber alguma recompensa? A roda começou a girar. Shang fechou os olhos e respirou fundo. Não. Eu tenho que. Como posso esperar me tornar o mais forte se não der tudo de mim? Não posso fazer com que as mortes de meus inimigos anteriores se tornem inúteis. Então, Shang abriu os olhos e olhou para o volante com fogo nos olhos. E daí se eu morrer? É apenas um momento de horror, que passará rapidamente. Um momento depois, a roda parou no Ace Affinity. Após um breve vislumbre de luz, o oponente de Shang apareceu. Era uma mulher jovem e bonita com longos cabelos azul gelo. Ela carregava uma gema azul na mão direita, que era orbitada por um diadema. Era um foco. Shang respirou fundo e olhou para seu braço esquerdo. Então, ele olhou para seu oponente. O bobo da corte ergueu o martelo e bateu no sino.
A garota abriu os olhos e olhou para Shang. Shang explodiu para frente com toda a sua velocidade. Ele não acreditava que sua habilidade tivesse alcance infinito. Pelo que ele tinha visto, a área destrutiva de sua habilidade era um cone. Pelo menos, o buraco no porco-espinho era em forma de cone. Se Shang não chegasse perto, seu poder poderia estar muito disperso para matar seu oponente. A garota rapidamente lançou seu Mana Shield. E então, uma luz gelada apareceu acima dela. Ela começou a falar palavras místicas, e um fluxo gelado de mana saiu de sua boca e entrou na luz gelada acima dela. Mas isso não era tudo. Seu focus também estava enviando mana para a luz. Quando Shang viu isso, seus olhos se arregalaram. Fusão de foco. Um adepto antigo pode fazer isso. Shang pensou horrorizado. Quando Shang ainda estava a 40 metros de distância, seu oponente terminou de criar seu feitiço. Um cincela de 2 metros de comprimento apareceu acima dela. Quando Shang viu o pingente de gelo, um arrepio percorreu seu ser. Esse feitiço tem o poder de um ataque de uma besta do estágio geral final. Ele vai romper meu uniforme com um golpe e me matar. Ainda havia 40 metros entre ele e seu oponente. Seu poder disperso seria suficiente para matá-la. O braço esquerdo de Shang apontou para frente. Então, seu braço esquerdo virou pó. Mas isso não era tudo. Ambas as pernas também viraram pó. E por último, um de seus olhos virou pó. A adepta lançou seu pingente de gelo, que atirou em Shang com uma velocidade surreal. Um instante depois, o corpo de Shang atrofiou e ele caiu no chão. Silêncio. Shang sentiu a dor vindo de todo o seu corpo, a fraqueza dominando seu ser. Com toda a sua força, Shang conseguiu levantar um pouco o corpo com o braço direito para ver o que havia acontecido. E então, seu olho restante se abriu amplamente em choque. Destruição. Nada. Uma cratera em forma de cone se estendeu da posição de Shang. Metros de terra foram consumidos pelo ataque. Naquele momento, Shang lembrou-se do que seu professor havia lhe dito. Abominações de estágio geral podem ser um perigo para magos superiores. Este foi um ataque que apenas um alto mago poderia desencadear. No entanto, Shang pagou caro por liberá-lo. Se ele tivesse usado esse ataque fora do julgamento, ele se tornaria um aleijado inútil sem chance de recuperação. Na Terra, alguém ainda poderia viver uma vida gratificante com tal deficiência, mas neste mundo, não. Uau! E então, uma tempestade de mana atacou Shang. Shang sentiu como se todo o seu ser estivesse sendo banhado no mais puro mana do mundo. Alguns segundos depois, tudo se acalmou. Seu mundo voltou ao que era antes, sem vida. Não havia vento. Não houve movimento. Pode muito bem não haver nada. Shang era o único ser vivo aqui. Naquele momento, Shang olhou para o seu mundo. Ainda tinha matéria. Então, Shang olhou para a cratera de destruição à sua frente. Mas não havia nada. Shang lembrou-se da habilidade das abominações. Shang lembrou-se do fato de que também poderia haver afinidades exóticas como o espaço neste mundo. Shang lembrou-se de suas afinidades de gelo e fogo. Menos calor, mais calor. Menos energia, mais energia. Shang lembrou-se de suas afinidades de luz e escuridão. A energia vital era essencialmente massa ou matéria. Com mais energia vital, pode-se regenerar as partes do corpo. Com muito, o corpo da pessoa se tornaria muito grande e explodiria. Com muito pouca energia vital, o corpo de alguém desapareceria. Menos matéria, mais matéria. Menos energia, mais energia. Menos matéria, mais matéria. E se tudo fosse combinado? Apenas se tornaria neutro. Seria o mesmo. Então, Shang pensou em algo. E se sua afinidade interagisse com o mundo inteiro? Toda a matéria desapareceria e seria convertida em mana, que era basicamente energia. E cada ponto do mundo teria a mesma quantidade de energia. Não haveria movimento. Não haveria problema. Não haveria vida. E por último, Shang lembrou-se de um conceito da Terra. Em muitos, 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 muitos anos, cada pedaço de matéria será transformado em energia.
Nesse ponto, o universo deixará de ser relevante. Foi a morte térmica do universo. Shang olhou para frente em estado de choque. Minha afinidade é a entropia. Sword Golf Magic. Capítulo 219. Shang tinha acabado de terminar sua última partida. O longo julgamento finalmente terminou. Após 22 lutas, excluindo as execuções, Shang finalmente terminou o julgamento. Mas neste momento, Shang nem pensou no julgamento. Ele só pensava em sua afinidade. Entropia. Shang pensou enquanto seu último olho olhava para o braço restante. Silêncio. Que tipo de afinidade é essa? O que Shang pensou quando percebeu sua afinidade? O poder? O potencial? Os usos? Não, Shang estava pensando em outra coisa. Shang tentou se convencer de que todos os seus oponentes deveriam morrer por seu objetivo. Todos eles tiveram que morrer. No entanto, por que Shang estava tentando se convencer? Se ele realmente pensasse isso, não precisaria se convencer. Ele simplesmente aceitaria que todos tivessem que morrer e o faria. Por que colocar tanta energia para se convencer? Era difícil reconhecer, mas agora, Shang percebeu que não havia realmente acreditado naquela frase. Caso contrário, ele não estaria se sentindo como estava se sentindo agora. Apenas alguns momentos atrás, Shang sentiu que tinha uma escolha. Foi sua escolha agir tão cruelmente com todos que se opunham a ele. Mas agora que sua escolha havia sido retirada, ele sentiu um sentimento de arrependimento. Como devo interagir com alguém quando sou a própria antítese de sua existência, seus objetivos e sonhos? O fogo pode destruir, mas também deixa para trás nutrientes que as plantas usam. Além disso, não poderíamos nem sobreviver sem o sol. Água e terra podem destruir, mas são a própria base da vida. O vento traz movimento ao mundo. Além disso, o oxigênio também é importante para a vida. Gelo. E daí se estiver o frio? Existem animais suficientes que podem viver em uma tundra. Todos os nossos corpos usam raios para funcionar. Metal. Quem não precisa de ferro e magnésio para o corpo? A luz é apenas vida, e a escuridão também pode proteger. Entropia. O que a entropia pode fazer? Entropia é a antítese de tudo o que sabemos. Na entropia, nada mais é relevante. Sem movimento, o espaço se torna sem sentido. Sem mudança, o tempo se torna sem sentido. Entropia significa que não há vida. Entropia significa que não há nada. Não há nada. Shang permaneceu em silêncio enquanto olhava para o chão com o olho restante. E se eu ficar mais poderoso? E então? Vou começar a destruir tudo ao meu redor. Por um tempo, Shang não tinha certeza do que estava pensando. Ele estava pensando em alguma coisa, mas não sabia no que estava pensando. Ele só sabia que estava pensando. Talvez ele estivesse tentando desembaraçar essa teia de emoções. Talvez ele estivesse tentando entender sua situação. Ele não sabia. Mas, eventualmente, Shang suspirou. Shang se virou para deitar de costas enquanto segurava seu último braço em direção ao sul em seu mundo. Shang apenas olhou para o braço dele. Este braço não poderia criar. Só poderia destruir. Como minha ascensão ao poder afetaria o mundo ao meu redor? Não sei. Shang apenas olhou para o braço dele por um tempo. Então, Shang suspirou novamente. Talvez eu esteja pensando demais em tudo isso. Não sei. Quero dizer, eu ainda posso ajudar os outros, certo? Mas isso é algo que eu quero? Eu acho que é. Não tenho certeza. Quero dizer, estou pensando nessas coisas agora. Se eu não me importasse, não pensaria nessas coisas. Silêncio. Shang apenas olhou para sua mão. Não sei. Finalmente terminou de ficar deprimido? Shang ouviu um barulho estridente e mal conseguiu mover seu corpo fraco para olhar a fonte. Era o bobo da corte. Aquele que sempre batia no sino com um martelo. Neste momento, o bobo da corte estava parado ao lado de Shang, o martelo ainda na mão. Mesmo agora, parecia uma máquina barata. Ei! Eu coloquei muito trabalho neste boneco. Não chame de máquina barata. O bobo da corte gritou com um bufo. Os olhos de Shang se arregalaram de surpresa.
Ele não disse isso. Ele só pensou: ó, é ele. Com certeza, sou eu, disse o bobo da corte com um sorriso largo e assustador. Sempre gostei de bobos da corte. Eles são engraçados. Shang fez o possível para não discordar do Deus em seus pensamentos. Por que você está aqui? Shang perguntou. Por que não posso estar aqui? O bobo da corte perguntou com um sorriso malicioso. Este é o meu mundo. Eu posso fazer o que eu quiser nele. Shang permaneceu em silêncio por um tempo. Eu notei, disse Shang. Havia uma implicação definitiva na maneira como ele disse essas palavras. Oh, alguém está louco, disse o bobo da corte enquanto caminhava ao redor do corpo atrofiado de Shang, cada passo fazendo ruídos estridentes. Você está bravo por ter que me entreter? É isso? O bobo da corte perguntou com um largo sorriso. Shang não respondeu. E daí? O bobo da corte gritou enquanto ria alto. Então fique bravo. Não vai mudar a realidade. A mandíbula de Shang apertou, mas ele nem pensou em discordar do bobo da corte. Não havia nada que Shang pudesse fazer. O deus era como a águia da tempestade. O paraíso do guerreiro só existia porque a águia da tempestade não queria destruí-lo. Porque Shang existiu. Porque Shang estava neste mundo. Qual era o propósito de Shang aqui? Entretenimento. Toda sua existência, todo o seu ser, o seu propósito, o seu tudo existia apenas para entretenimento. É isso. Se Shang não fosse mais divertido, tudo isso desapareceria. O destino de Shang era dançar para o deus. Enquanto Shang olhava para o bobo da corte, apenas uma frase passou por sua mente. É como se eu fosse o bobo da corte do bobo da corte. Ah! O deus caiu na gargalhada. O bobo da corte do bobo da corte, ele repetiu enquanto apresentava seu corpo pulando de uma perna para outra. O bobo da corte, disse ele. Então, ele apontou para Shang com seu martelo. O bobo da corte do bobo. Eu deveria ter te chamado de Chester. O bobo da corte disse com uma risada alta. Shang não achou graça. Por que você forçou o nome Shang em mim? Shang perguntou. O bobo da corte apenas sorriu. Significa entropia em chinês. Bem, não inteiramente. Eu meio que tive que mudar a pronúncia do A. Shang soa estranho como nome. Shang permaneceu em silêncio por alguns segundos. É isso? Ele perguntou. Por quê? O deus perguntou enquanto se curvava ao redor da cabeça de Shang para olhá-lo em seu olho remanescente. Você esperava mais? Shang permaneceu em silêncio. A questão de por que o deus havia forçado o nome Shang sobre ele era um mistério há muito tempo. Porque Shang precisava de um novo nome. Shang pensou que havia uma razão maior para isso. Talvez houvesse algum significado em seu nome. Mas não. Era só o deus se divertindo. Por que entropia? O sorriso nunca deixou o rosto do bobo da corte. Por causa da sua última pergunta, ele respondeu. Shang queria perguntar qual era a sua pergunta, mas ele se conteve. O deus não respondia. Naquele momento, Shang pensou em uma pergunta diferente. Ele estava confuso sobre isso há muito tempo. Por que não perguntar a Deus? Ele saberia. Você não precisa perguntar, disse o bobo da corte com seu sorriso. Eu já sei o que você quer perguntar. Você responderá? Shang perguntou. O sorriso do bobo da corte ficou ainda mais largo, o que não parecia possível apenas um segundo atrás. Eu já respondi a essa pergunta. Por que você não espera até o estágio do comandante? Sword Golf Magic. Capítulo 220. Shang permaneceu em silêncio por um tempo. Então, esta é a próxima pergunta que eu fiz. Acho que faz sentido eu fazer essa pergunta a seguir. Shang respirou fundo. Ouvir que esta seria a próxima resposta de Shang fez Shang relaxar. O deus não voltaria atrás em sua palavra se Shang tivesse feito essa pergunta como parte de um de seus 3 dons. Isso significaria que ele obteria uma resposta séria, que é o que ele precisava e queria. E agora? Shang perguntou. Eu não sei, disse o bobo da corte com um sorriso largo. Ainda não decidi. Por alguma razão, Shang não gostou dessa resposta. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntou o bobo da corte.
Havia algo acontecendo com o humor de Deus, e Shang teve um bom palpite. Envie o próximo oponente, disse Shang. O bobo da corte continuou sorrindo enquanto girava lentamente o martelo. Uma resposta bastante inteligente, disse o bobo da corte. Mas eu faço as regras e, se quiser mudar as regras, posso fazê-lo. Shang não gostou dessa resposta. Você sabe o que? O bobo da corte disse enquanto recuava um pouco. Parabéns. Seus resultados foram tão bons que não vou te forçar a morrer. Você odeia esse sentimento, certo? Então, lá vai você. Bom trabalho. Você não precisa morrer. Quando Shang ouviu isso, um calafrio desceu por suas costas. Shang era atualmente um aleijado. Se ele não morresse e ressuscitasse, seu corpo ficaria nesse estado. O que então? Shang cerrou os dentes. Você quer me ver me matar? Shang perguntou. O bobo da corte continuou girando o martelo na mão. Por que você não tenta? A mente de Shang enlouqueceu. Esperar pela morte era diferente de se matar conscientemente. E se eu não ressuscitar? Shang perguntou. Você está certo, disse o bobo da corte. Você não será ressuscitado. Mas por que você não tenta de qualquer maneira? Seria divertido ver você se matar. Neste momento, Shang se sentiu muito parecido com as outras duas vezes em que foi morto no julgamento. No entanto, desta vez, Shang sabia que não iria ressuscitar. Então por que ele deveria se matar? Mas então, se o Deus não o matou, como ele deveria viver assim? E se ele se recusasse a se matar? O bobo da corte continuou girando seu martelo enquanto observava a luta de Shang. Ele adorava a complexidade da situação. Ambas as opções eram um risco incrível. O que ele faria? Vários minutos se passaram. Shang continuou debatendo consigo mesmo. O que ele deveria fazer? De repente, um cronômetro apareceu acima de Shang. Estou ficando entediado. Você tem um minuto para decidir, disse o bobo da corte com uma risada. Se o tempo acabar, seu resultado será pior do que qualquer escolha que você possa fazer. Shang começou a respirar pesadamente enquanto sua mente lutava para encontrar uma resposta. O que ele deveria fazer? Morrer? Mas e daí? Sobreviver? Mas e daí? Não importava o que ele fizesse. O cronômetro começou a diminuir segundo a segundo, e a mente de Shang começou a zumbir. Shang nunca esteve sob tanto estresse em sua vida. Morrer? Sobreviver? O cronômetro parou. Parecia que 50 segundos se passaram em um flash. O olho injetado de Shang continuou focando no cronômetro. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? 5, 4. Shang cerrou os dentes enquanto desviava o olhar do cronômetro. 3. Boom! Uma explosão de fogo e gelo saiu da cabeça de Shang, espalhando-se pelos arredores. Shang escolheu a morte. Tudo na mente de Shang parou enquanto ele esperava pela morte. E esperou. E esperou. Então, Shang começou a entrar em pânico. Sua cabeça estava espalhada por vários metros. Ele nem sabia onde estava ou o que era agora. Por que ele não estava morto? Uma vassoura apareceu na mão do bobo da corte quando ele começou a varrer todas as diferentes partes da cabeça de Shang. As sensações que Shang estava sentindo agora eram indescritíveis. Shang não conseguia entender o que estava acontecendo agora. Depois de alguns segundos, o bobo da corte terminou de varrer todos os fragmentos da cabeça de Shang e os jogou em balde. Então, o bobo da corte colocou as duas mãos no balde e as amassou como se fossem uma massa. Alguns segundos depois, o bobo da corte tirou uma cabeça novinha do balde com um sorriso. No entanto, uma coisa era diferente sobre esta cabeça. Shang agora tinha seu segundo olho de volta. O bobo da corte apenas olhou nos olhos de Shang com um sorriso. Você acha que tem o poder de morrer sob minha vigilância? Ele perguntou lentamente. Shang não respondeu. Seu corpo não importa. Sua alma não importa. Sua mente não importa, disse o bobo da corte. Se eu quiser que você exista, você existirá. Mesmo que eu transforme você em pó, você ainda existirá. Se você morrer, posso recriá-lo.
Eu posso fazer um segundo de você. O bobo da corte puxou a cabeça para mais perto do rosto. E se eu quiser, posso acabar com sua existência. Shang não respondeu. Ele nunca se sentiu tão impotente em sua vida. Um profundo medo e dor apareceram na mente de Shang. Neste momento, Shang realmente se sentiu inútil. Ele não podia fazer nada. Agora, não podemos ter isso, disse o bobo da corte. Se você perder toda a sua motivação, assistir você vai ser chato. Olhar. Shang sentiu uma picada no rosto e esfregou com a mão. Shang olhou para baixo e percebeu que seu corpo havia se recuperado totalmente. Naquele momento, Shang sentiu como se tivesse ganhado um novo sopro de vida. Você escolheu corretamente, disse o bobo da corte enquanto saltava para longe de Shang. Um pouco de morder de volta é divertido, mas eu tenho utilidade para você. Não se esqueça, você deve tornar este mundo divertido e, para isso, preciso de mais coisas. Só os magos são chatos. Se você me desobedecer demais, pode decidir que não quer mais ajudar o caminho do guerreiro. Veja, eu quero que meu mundo seja divertido. Se não for divertido, ficarei entediado. O bobo da corte se virou para Shang e sorriu para ele. Você quer ver o que acontece quando estou entediado? Ele perguntou. Shang sentiu um arrepio percorrer suas costas. Não, disse Shang. O sorriso do bobo da corte se transformou em um sorriso. Você sabe por que tudo isso está acontecendo, ele comentou. Shang assentiu. Porque usei entropia para vencer 3 inimigos que eu não deveria ter vencido, disse Shang. Este foi o palpite de Shang desde o início. O maior indicador foi a falta de torcida depois que Shang venceu essas lutas. Se Shang estivesse disposto a carregar as desvantagens de sua habilidade, o deus não teria se importado. No entanto, Shang essencialmente usou o poder de Deus para ressuscitar a si mesmo, essencialmente ignorando a desvantagem. E o deus não gostou disso. Você quer 22 ou 19 pontos? Perguntou o bobo da corte. Essa parecia uma pergunta inocente. No entanto, Shang sentiu que a resposta a essa pergunta teria consequências de longo alcance. Shang sabia que esta questão era importante. O que eu precisaria fazer se quisesse 22 pontos? Shang perguntou. O bobo da corte girou o martelo novamente. Por alguns segundos, ele permaneceu em silêncio. Eu só gostaria que você fizesse uma coisa no mundo real, disse o deus. Eu lhe daria os meios para fazer isso e não levará mais do que alguns minutos. No entanto, você não vai gostar. Você vai ter que matar alguém. Então, o que vai ser? 19 pontos e uma recompensa que você ganha sem precisar fazer nada. Ou 22 pontos onde você tem que matar alguém que não quer matar. O que será? Shang sentiu como se um buraco se abrisse em seu peito. Era como se ele tivesse sido colocado na frente daquele adepto novamente com afinidade espacial. Mas desta vez, Shang teria que matar alguém que ele não queria matar, que só poderia ser alguém que ele conhecia. E a escolha não caberia a ele. E se o Deus quisesse matar o professor de Shang? E se ele quisesse matar Astor? Vieira? Iral? Mateus? Duque Whirlwind? Shang poderia matar alguém assim por 3 pontos miseráveis. 19 pontos já não eram suficientes. Shang demorou muito para decidir. Ele teve que decidir entre um aumento um pouco maior de poder por matar alguém inocente ou um aumento normal de poder com a consciência tranquila. Depois de um minuto, Shang fez sua escolha. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.